Iniciamos aqui a segunda aula do nosso curso. Na primeira, dentre tantos assuntos, vimos o estudo sobre os tipos de mentes na comunicação, a disciplina para obtermos êxito, a importância na prática e a força dos discursos nos rumos da história do mundo e muito mais. Daqui para frente, as aulas se tornam cada vez mais interessantes. Aproveite! O equilíbrio entre a razão e a emoção. Ao recorrermos a recursos e técnicas para produzirmos apresentações impactantes, temos de considerar os estudos do campo da inteligência emocional que tratam sobre o poder das emoções como influenciador de pessoas. Nosso cérebro precisa entender, mas quando nosso campo emocional é convencido, tudo flui mais facilmente em direção a este ponto de convencimento. Por mais que uma pessoa possa ser racionalista, a predominância de nossa psique humana é emocional. Estimativas da neurociência apontam que 8 de cada 10 decisões que tomamos têm um fundo emocional, importante ou predominante. O conteúdo, sim, inegavelmente é sempre importante. Jamais faça uma apresentação sem ele. Agora, entre uma pessoa carismática e outra fria e inexpressiva, certamente a primeira convence muito mais. O campo emocional pode ser explorado com mais evidência e facilidade quando recorremos a comportamentos e linguagens que expressam proximidade, paciência, afetividade, amorosidade, afeto e outras coisas mais. Se o orador consegue sentir tais emoções quando expressa sua fala, o impacto será ainda maior. O grande desafio do bom orador é estabelecer um equilíbrio entre razão e emoção, para que a apresentação não fique excessivamente emocionalizada ou vazia, principalmente a um público mais qualificado, e que também não fique muito rica em conteúdo e fria, tornando-se monótona ou pouco atraente. Agora é hora de ouvir. Existem alguns ditados na sabedoria popular que cabem muito bem nessa próxima abordagem. O ser humano tem 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Vamos falar agora sobre o poder da escutatória e da introspecção. Ouvir é o primeiro idioma que aprendemos. Ao dominarmos o idioma do silêncio, mesmo em cidades barulhentas, ficamos craques em outras habilidades, como a de conexão com pessoas e a da criação da empatia. Antes de ser fluente no palco, seja fluente na arte da escuta. Enquanto todos querem falar, candidate-se para ouvir. Falando, reforçamos o que sabemos. Ouvindo, aprendemos algo novo. Tudo que é raro tende a aumentar o seu valor. Por conta da postura que as pessoas têm nas redes sociais, em todos quererem o palco e ninguém a plateia, quem se propõe a ouvir os outros passa a ser uma pessoa mais admirável. O curso é de oratória e as técnicas aqui sugeridas vão ajudá-lo a produzir uma comunicação qualificada para o seu público. Porém, saber ouvir é base para saber falar. Muito mais do que predominância prática, ouvir é uma habilidade que lhe permite conhecer o seu público ou a pessoa com a qual você está interagindo ou vai interagir. A escutatória trata sobre você entender de gente. Significa você prestar atenção no outro, em seus anseios, medos, propostas e pensamentos. A necessidade de falar de si o tempo todo ou de falar mais que ouvir gera um afastamento do seu público. Até o século XVIII, os valores de uma sociedade basicamente agrária eram honestidade, honra, palavra empenhada, confiança, entre outros. Com a entrada da era industrial, houve uma grande migração do interior para a cidade e os centros urbanos incharam, criando-se aglomerados muito competitivos. O progresso e o sucesso deu uma atenção e foco à personalidade a partir de então.
Surgiram inúmeras literaturas de como, por exemplo, se influenciar pessoas. Destacou-se quem tinha personalidade mais marcante e nem sempre quem tinha mais qualificação técnica. É interessante nós destacarmos que determinadas características não têm nada a ver com a capacidade criativa ou produtiva. Muitos dos inventores ou até mesmo influenciadores preferem a reclusão em seus momentos de trabalho focados no seu eu. Logo, não se preocupe achando que se você é introspectivo, você está fora do mercado de trabalho. O que você precisa apenas é saber como utilizar as suas virtudes dentro das suas características pessoais. Uma boa dica para quem quer se tornar um orador de influência é a seguinte: ao falarmos, por exemplo, da importância de uma boa alimentação na vida das pessoas, para não ficar clichê esta fala, você pode trazer um exemplo prático de um malefício que determinado alimento traz para o indivíduo. Nós saímos do campo teórico e trazemos um exemplo prático. Logo, a persuasão se dá com muito mais facilidade. Resumindo, a palavra certa, no momento certo, faz toda a diferença no poder de convencimento. Quantas vezes podemos observar a importância que têm os discursos de líderes de equipes antes de jogos? Os discursos de tropas militares antes de ações complexas? Neste caso, precisamos treinar a liderança além da oratória. Um líder é capaz de falar até mesmo sobre o que as pessoas não gostam de ouvir e assim mesmo convencê-las. Carisma, verdade e tato são elementos indispensáveis nessas situações. Aprendemos ao longo da vida que devemos tratar todos como gostaríamos de ser tratados. Uma meia-verdade, uma vez que as pessoas são diferentes, vivem momentos diferentes e, portanto, têm valores, verdades, buscas e motivações distintas. Tratar pessoas diferentes da mesma forma pode ser democrático, mas não necessariamente eficiente. Igualdade e oportunidade e possibilidade são princípios universais da sociedade. Todos deveríamos ser iguais perante a lei. As regras e normas para um e para outro deveriam ser as mesmas. Porém, quando se trata de convencer pessoas sobre um determinado assunto, é a individualidade e suas características pessoais que devemos observar. As pessoas não são iguais e este é o ponto de partida para entendermos a premissa defendida por este capítulo. A comunicação eficaz se faz através desta modelagem que o orador deve observar em seu público de interesse. Com pessoas introvertidas, precisamos conter o nível de empolgação do discurso. Para ouvintes mais despojados, se tivermos uma comunicação muito introspectiva, certamente não comunicaremos com excelência. Além de lidarmos com alguns que são visuais, aos quais devemos criar um ambiente propício para que estes visualizem o que estamos dizendo. Outros mais auditivos, os quais primam por uma oratória bem apurada, e ainda os que facilitam seu entendimento quando vivenciam determinadas situações as sentindo, os chamados sinestésicos. Assim, concluímos que precisamos ser um pouco camaleões na comunicação, nos adequando um pouco ao perfil de quem precisamos comunicar ou convencer. Pessoas que têm sempre a mesma forma de se expressar tendem a ser mais assertivas apenas com os grupos que se identificam com aquela característica. Logo, a grande maioria do seu público não compra as suas ideias. O mundo moderno evoluiu e as pessoas têm muitas opções, tanto de informação quanto de entretenimento. Logo, os discursos e apresentações devem ser curtos, objetivos e atraentes.
Alguns anos atrás, era comum que uma palestra tivesse entre 2 a 3 horas de duração. Atualmente, os modelos de apresentação no formato TED possuem duração entre 18 e 25 minutos em média. Os TEDs são modelos de conferências curtas nascida no meio tecnológico que origina a sua sigla, em português, tecnologia, entretenimento, desenho ou planejamento. Os eventos TEDs mudaram a forma de nos comunicarmos durante uma apresentação em público. Suas falas curtas têm como intenção principal a de propagar uma boa ideia. Os maiores oradores do mundo já passaram pelos palcos TEDs em todos os continentes. Entre os motivos pelos quais os painéis mais curtos vêm ganhando força, está no fato de que o cérebro humano, após 15 minutos de concentração, tende a perder um pouco a sua capacidade de concentração. Uma observação importante é que o ponto máximo de sua apresentação deve ser o final, pelo fato de que, se for no início, corre-se o risco de o orador deixar esse nível cair durante a apresentação e, assim, perder o impacto. Se o tempo escasseou, temos de focar qualidade para atrair a atenção do público. Em tudo na vida, cada vez mais as pessoas buscam produtos, processos e profissionais de qualidade. Não seria diferente em relação a quem entrega conteúdo. Devemos primar pelo impacto e relevância do tema a longas argumentações como fazíamos despreocupadamente no passado e concluir no melhor momento e não no máximo tempo. O difícil não é falar muito em relação a falar pouco, mas dizer muito falando pouco. Em uma palestra, muitos palestrantes são meros leitores de slides. Resumindo, é um saco, não é mesmo? Lembremos sempre que tão importante quanto o que se diz é como se diz. Frases e palavras ditas de maneiras diversas têm inúmeras interpretações. Logo, preste muita atenção no tom que você pronuncia estas frases ou palavras. Um exemplo. Alô. Alô. Você nota a diferença? A nossa voz tem o poder de comover, acalmar, induzir, convencer. A impostação de nossa voz muda completamente a interpretação de quem ouve. A velocidade na fala, o tom e a interpretação são primordiais para o resultado que o discurso trará ao nosso ouvinte. Esta é uma matéria que renderia um novo curso, mas em síntese precisamos cuidar desse instrumento chamado voz. Existem exercícios específicos e acompanhamentos importantíssimos feitos por fonoaudiólogos e professores de canto que certamente lhe darão muitas ferramentas para que você utilize ao máximo os recursos de uma voz bem trabalhada, logo encantadora. Considere que, para cada público, existe uma determinada abordagem que pode ser mais ou menos impactante. Quanto mais clareza e profundidade você tiver sobre o tema abordado, melhor será a sua comunicação. Falar para públicos distintos exige atenção especial. Ao falarmos para jovens e adolescentes, é necessário ter uma linguagem desafiadora, uma visão de futuro, com premissas tecnológicas. Já o público mais adulto tende a apreciar discursos que tragam mais estabilidade, segurança, qualidade de vida. Ou seja, você vai enfatizar em cada abordagem aquilo que compõe o maior número de itens de interesse de cada público. Toda comunicação tem uma intencionalidade, ou seja, aquilo que desejamos transmitir a quem está nos ouvindo. Para que essa comunicação seja eficiente, é fundamental refletir sobre o ambiente e o nível de formalidade exigido em cada situação. Confira esta conversa via aplicativo com dicas importantes.
Fazendo acontecer. Neste capítulo, vamos tratar os aspectos práticos da apresentação. Como preparar uma aula de impacto, como falar de improviso, superar o medo de falar em público e reter a atenção do público. Você precisa estar preparado para apresentar as suas ideias ou defendê-las. Um atleta profissional só atinge os seus objetivos depois de muito treino e dedicação, bem como qualquer profissional em diversas áreas. Com a comunicação não é diferente. Preparação é base para uma apresentação de qualidade. Uma tarefa encarada por bons oradores por toda a sua trajetória. Você pode até ter um discurso ou palestra âncora, uma espécie de modelo padrão, que concentre as suas ideias ou forma de pensar acerca de um determinado assunto. Contudo, para cada público em particular, esta fala deve ser adaptada, de modo que a sua audiência compreenda seus implicativos em relação ao seu perfil. Um bom orador é um eterno estudante. Ser estudante se difere de ser aluno. Ser aluno é ato passivo, estudante é ativo. Aluno estuda sempre para a prova, o estudante estuda para aprender. Portanto, estude sempre. Encerramos aqui a nossa segunda aula. Você já está com um embasamento teórico. A partir da terceira aula, vamos partir para a prática. Veremos ainda muitos conteúdos interessantes. Até logo!